I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, vamos continuar a estudar as equações de segundo grau, agora com trinômio quadrado perfeito. O que seria isso? Bem, simplificando, potência de base mx, pode ser mais ou menos aqui, n e expoente 2. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma potência mx mais ou menos n elevado ao quadrado. Esse trinômio quadrado perfeito é para simplificar mx ao quadrado mais ou menos 2 vezes mx vezes n mais n ao quadrado. Professor, o que é isso aqui? Eu fiz a distributiva, já que isso aqui é ao quadrado. Se eu repetir esse termo ao lado e fizer a distributiva na multiplicação, dá isso como resultado. Temos uma regrinha prática. Quando for assim, ó, a mais b, o resultado será a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Isso aqui seria a parte mais, fazendo o caminho aqui do menos, a menos b ao quadrado será ao quadrado. O único sinal que vai mudar é esse daqui, 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Seguindo essa regrinha, nós conseguimos então criar um trinômio quadrado perfeito a partir de uma equação do segundo grau. Vamos ver um exemplo. Olha só. Exemplo 1. Nós temos x ao quadrado mais 8x mais 16. Eu quero transformar essa equação em um trinômio quadrado perfeito. Quanto é que vale isso daqui como um trinômio quadrado perfeito? Eu tenho que perceber aqui que o meu b é esse termo ao quadrado e o meu a é esse daqui. Porque se eu for colocar em um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que colocar então a raiz desse meu primeiro termo, que é 1x ao quadrado, o mais é o mais do b, a raiz do c. Isso me dá raiz de x ao quadrado, tem um 2 aqui fora, fica x. O mais se mantém, raiz de 16 é 4. O que eu fiz aqui, podemos detalhar como raiz do termo quadrático e coeficiente, que nesse caso é o coeficiente A, que é 1. Repetimos o sinal do coeficiente B
que aqui o sinal é mais 8, então é mais. E raiz de C. De C, eu digo que C é o coeficiente, certo? Foi o que nós fizemos. Vamos treinar mais um pouco. Vamos olhar para essa regra. Exemplo 2. Como transformar 4x ao quadrado mais 12x mais 9 em um trinômio quadrado perfeito? Como eu coloco isso aqui em um trinômio quadrado perfeito? Olhando para cá, ó, eu sei que aqui eu posso escrever como a mais b ao quadrado, porque o sinal do b é mais. Vamos lá. Raiz do termo quadrático. O termo quadrático é esse. E o coeficiente? O coeficiente é 4. Raiz de 4x ao quadrado. Repetimos o sinal do coeficiente b. B é esse. 12. O coeficiente tem sinal mais. E a raiz de c. A raiz do coeficiente c é a raiz de 9 ao quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz de 4 dá 2. Raiz de x ao quadrado a gente já fez aqui, dá x. Mais raiz de 9 é 3. Então, encontramos o nosso trinômio quadrado perfeito. O professor não me convencia ainda de que isso é o trinômio quadrado perfeito. Ora, é só uma forma de reescrever a original, a equação original. Porque se nós fizermos x mais 4 vezes x mais 4, como se fosse uma potência aqui, na potência manda repetir a base, no caso, quando é elevado ao quadrado, duas vezes. Eu repeti duas vezes a base, que é x mais 4. A operação entre eles é a multiplicação. Se eu fizer distributivo, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 4 mais 4x, porque o sinal que está aqui é mais vezes mais, dá mais. E aí eu vou fazer por baixo agora. 4 vezes x mais 4x e 4 vezes 4 mais 16. Então, fica todo mundo como x ao quadrado, 4x mais 4x mais 8x mais 16. Eu voltei para minha original, ou seja, isso é igual a isso. Da mesma forma, se eu fizer 2x mais 3, aplicando ali o expoente 2, que ele manda repetir a base duas vezes, e eu sei que a operação é a multiplicação, 2x vezes 2x, isso aqui dá 4x ao quadrado. 2x vezes 3 mais 6x. 3 vezes 2x mais 6x. E 3 vezes 3 mais 9. Eu estou colocando tudo mais porque não tem nenhum menos. Então é sempre mais vezes mais. Sinais iguais na multiplicação dá mais. Então fica 4x ao quadrado mais, olha só, os termos de primeiro grau, os termos que tem x eu vou juntar, 12x, os que não tem eu vou repetir. Observem que eu voltei para a minha original aqui, ó. Então isso é um trinômio quadrado perfeito que simplifica a minha expressão original. Tá certo? Vamos então fazer mais um exemplo para podermos entender isso aqui melhor e absorver essa regrinha. Exemplo 3. Nós temos então x ao quadrado menos 14x
mais 49. Olha, eu já sei que o C é 49, eu vou ter que colocar a raiz dele. Então, raiz de 49 é 7. Mais a raiz desse primeiro termo quadrático aqui, ó. Aqui é 1. Raiz de 1 é 1. E raiz de x ao quadrado é x. Pronto. Opa, opa. Cuidado, hein? O sinal de B não é mais. O sinal de B é menos. Então é x menos 7 ao quadrado. Entenderam? Que o sinal que estará no trinômio quadrado perfeito pertence ao B. Eu quase me passo aqui. 16 x ao quadrado menos 8x mais 1. Olha, de novo, ó, o menos. Agora eu vou prestar atenção. Mais atenção. Eu sei que o meu B, ele vai ser a raiz de C. A raiz de C é 1. O sinal que vai estar aqui no trinômio quadrado perfeito é o menos, porque é o sinal do B. O coeficiente B é o coeficiente de grau 1. Então aqui vai ser menos. E a raiz do meu primeiro termo aqui, ó, com o coeficiente, a raiz de 16 é 4. A raiz de x ao quadrado é x. Então vai ficar 4x menos 1 ao quadrado. Certo? Então, vão treinando isso aqui. Vou passar atividades no livro. Nós vamos utilizar um pouquinho. E novamente na terceira unidade. Então é bom ficarem atentos a isso. Bem, quero agora resolver equações de uma outra forma. Equações do segundo grau por fatoração. Isso aqui é tranquilo. O que nós podemos fazer é lembrar de uma regrinha. Para o coeficiente A igual a 1, ó, 1 positivo, podemos aplicar a regra da soma e produto. Gente, vocês aprenderam a calcular equações do segundo grau completas por Bhaskara. Aqui nós vamos aprender um método mais fácil, toda vez quando o A for igual a 1, para não se cansar na hora da prova, na hora do vestibular, e fazer de um modo mais rápido. Vou citar aqui um exemplo para ilustrar melhor a situação. Olha só. A regra consiste no seguinte: dois números que multiplicados resulte no valor de C. C é o coeficiente C. E esses mesmos dois números que nós escolhemos para dar C, somados, tem que resultar em B com sinal oposto. O que muita gente fala é com sinal trocado. Opa. E agora, professor? Como é que nós vamos resolver esse exemplo? Observem, dois números que multiplicados resulte, no nosso caso aqui, em 8. Para dar 8, nós sabemos que é 4 vezes 2.
tá bom? E que somados tem que dar 6 com sinal trocado. 6 com sinal oposto. Ora, então tenho aqui 4 mais 2 igual a 6, mais 6. Então, olha, se B é menos 6 e deu mais 6, eu tenho que minha solução é 2 e 4, sem precisar fazer Bhaskara. Direto. Atendeu a regra prática. O A aqui é 1. Prontinho. Tá feita a equação de segundo grau. Já calculei sem precisar a utilização da fórmula de Bhaskara. Vamos para outro exemplo. Olha só. Exemplo 2. Nós temos x ao quadrado mais 10x mais 21 igual a zero. Como é que eu vou resolver aplicando agora essa regra prática de soma e produto? Olha, para dar 21, eu preciso de dois números que multiplicados dê 21. Eu sei que para dar 21 é só 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. Vamos ver. 7 mais 3. 7 mais 3 dá 10. Opa! Só que aqui tem um problema. A regra, ela diz que tem que dar na soma B com sinal. O sinal tem que ser oposto. Aqui o B é mais. Eu achei mais aqui também. Aqui tem que dar menos. E agora, como é que eu faço? Bem, tem outra forma também de isso aqui dar 21. Menos 7 vezes menos 3 também dá 21. Porque se eu fizer menos vezes menos, multiplicação de sinais iguais dá mais. 7 vezes 3 dá 21. Tá vendo que também dá 21? E se eu fizer então menos 7 menos 3, dá menos 10. Opa! Agora eu achei o menos 10. Agora tá com B com sinal oposto. Então a minha solução é menos 3 e menos 7. Prontinho. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Exemplo 3. Que nós temos x ao quadrado menos 3x menos 10. Isso aqui é igual a zero. Ora, temos mais uma vez o caso do coeficiente 1 aqui, ó. Se o A é 1, dá pra gente aplicar aqui a soma e produto. Vamos ver dois números que multiplicados dê 10, menos 10, né? Tem que dar menos 10. Esse daqui, quando é o produto, tem que dar o sinal igual. Para dar menos 10, ou é menos 5 vezes 2, ou é 5 vezes menos 2. Bem, isso aqui vai dar menos 10, porque menos vezes mais dá menos. Isso daqui também vai dar menos 10. Então, vamos lá. Se eu fizer menos 5 mais 2 e 5 menos 2, bem, nesse daqui 5 menos 2 dá 3. Nesse daqui menos 5 mais 2, se eu devia 5 e só paguei 2, eu devo 3. Então, menos 3. Ora, menos 3 aqui tá dando igual. A regra fala que para ser soma e produto tem que dar o sinal oposto. Então, é o de baixo. A minha solução, sem precisar fazer Bhaskara, eu já sei aqui, ó, que é menos 2 e 5. Pronto. Encontrei a solução da minha equação de segundo grau, aplicando a regra prática. Treinando mais um pouco, exemplo 4, x ao quadrado menos x menos 30
igual a zero. Bem, vamos lá. Dois números que multiplicados dê C. C é menos 30. Ora, eu sei que menos 10 vezes 3 dá menos 30. E 3 vezes menos 3 vezes 10 também dá menos 30. Vamos lá. Menos 10 mais 3. E aqui é 10 menos 3. Não é isso? Menos 10 mais 3 é menos 7. 10 menos 3 dá 7. Ih, rapaz. Aqui é menos 1. Ah, então tenho que achar na soma 1. Opa. Então não posso fazer por esse caminho. Vamos ver aqui. Deve ter outra possibilidade para dar 30. 10 vezes 3 para dar 30. Ah, tá. É 6 vezes 5. Mas tem que dar menos, né? Então pode ser menos 6 vezes 5. E pode ser 6 vezes menos 5. Que dá menos 30, todos dois. Vamos lá, vamos lá. Se eu fizer agora aqui menos 6 mais 5 e 6 menos 5, né? Aqui eu vou achar 1 negativo e aqui eu vou achar 1 positivo. Bem, aqui é menos 1, então menos 1 é esse. Então eu tenho que ficar com o outro que está com o sinal trocado. A minha solução então é 6 positivo e menos 5. Tá aí. Fizemos a nossa equação do segundo grau sem precisar fazer Bhaskara. Fazendo de um modo mais simples, usando soma e produto, porque o A aqui é 1. Tá legal? Beleza. Vamos treinar um pouco isso daí, para não perdermos tempo na nossa prova e também no nosso teste. Bem, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa aula é a simplificação de equações. Mas professor, o que é isso? Bem, se todos os coeficientes forem divisíveis por um mesmo número, podemos realizar a simplificação dos coeficientes. Bem, o que isso aqui quer dizer na prática? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho 5x ao quadrado menos 15x mais 10 igual a 0. Olha, eu estou vendo aqui que o A é 5, o B é menos 15 e o C é 10. Todo mundo aqui pode ser dividido por 5. Então o que eu faço? Eu divido todo mundo por 5. Então vou achar minha equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Olha só. Se eu fosse fazer dessa forma, eu tinha que aplicar Bhaskara. Porque, ó, não é 1 o meu A. Quando eu simplifico por 5, eu acho 1 aqui. Posso aplicar agora a soma e produto. Bem, o número aqui que multiplicado, que dê 2, dois números multiplicados dando 2, é 2 vezes 1. Que dá 2 positivo. Tem que dar menos
esse menos 3 aqui tem que dar um sinal trocado, tem que dar 3. Então 2 mais 1 dá 3. Ó, aqui é menos 3, aqui dá 3, deu com sinal trocado. Eu achei a minha solução, que é 1 e 2. Prontinho, eu fiz rapidinho aí a equação de segundo grau. O caso é que só posso simplificar quando todos os coeficientes dê para simplificar, certo? Eu não posso fazer quando não tiver como. Por exemplo, 3x ao quadrado mais 7x mais 5. Olha, não tem nada a ver aqui, não tem nenhum divisível por 3 aqui, não dá, tá? São 3 números primos que não posso fazer a simplificação por nenhum único número. Então a solução vai ser aplicar a nossa fórmula de Bhaskara, certo? Para tentar achar a solução. Isso aqui vocês fazem e me dizem qual é o resultado, tá bom? Bem, um outro exemplo aqui que também não dá para a gente fazer a simplificação. O exemplo 3 aqui, se eu fizer x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0, ó, não dá para simplificar nada. Bem, mas aqui eu sei que o coeficiente é 1. Dá para usar soma e produto e resolver, tentar resolver, né? Essa equação por soma e produto. Então aí vocês tentam fazer. Eu acho que essa daqui, ó, para dar 6 na multiplicação, é 2 e 3, mas aqui é 7. 2 vezes 3. Se eu fizer 2 mais 3 não dá 7, dá 5. Então eu acho que eu copiei errado. Então isso aqui é 5. Mesmo assim não dá pra gente resolver simplificar. Então aqui é 2 e 3 o resultado. Deu 5 com o sinal trocado. Bem, vamos fazer aqui mais um exemplo de uma simplificação, que é o exemplo 4. Eu vou pegar aqui o exemplo 3 e vou multiplicar eles por 2. Então se eu tivesse 2x ao quadrado menos 10x mais 12, eu não mudei, tá? Porque eu multipliquei todo mundo por 2. E isso me dá o mesmo resultado no final. A solução então seria, ao invés de aplicar Bhaskara, eu estou vendo que todo mundo aqui é divisível por 2. Divido todo mundo por 2. E eu volto para uma mais simples, que dá o mesmo resultado se nós formos fazer por Bhaskara, tá bom? Então é bem melhor, em algumas situações, nós aplicarmos essa simplificação, tá bom? Então a aula de hoje foi simplificação. Fizemos aqui a regra da fatoração por soma e produto. Tá bem aqui ela. E além disso, nós aprendemos a resolver, né, um método de reescrever as equações de segundo grau, que é o trinômio quadrado perfeito, tá certo? Aplicando então as propriedades de produtos notáveis, nós conseguimos então reescrever de um novo modo as nossas equações completas. Fica aí a minha dica, as minhas regrinhas, e vou passar a atividade no livro para vocês. Até a próxima. I never made it, but I
mix of emotion, got my statement.